Oi, meu nome é Stephanie Letrin. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre contração muscular e é devido a um trabalho de processos morfofisiológicos do curso de Fisioterapia 1. Vamos abordar então a contração muscular. Vamos falar sobre o tecido muscular esquelético, o sarcômero, a actina, a miosina, a contração muscular e ainda abordar esses tópicos aqui do lado. Vamos começar então com o tecido muscular esquelético. Aqui nessa imagem, a gente tem uma parte do músculo, tá? Uma parte ampliada. O tecido muscular esquelético, ele recebe nomes diferentes, tá? Do resto do organismo. Por exemplo, a membrana plasmática é chamada de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma e a célula é chamada de fibra muscular ou de miócito. Como o nome diz tecido muscular esquelético, se deve por ele ser ligado ao esqueleto do corpo, e ele é composto e ele é chamado de estriada por ser composto por faixas transversais, algumas mais claras, outras mais escuras, e a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Aqui nessa imagem, a gente vê que tem várias fibras. Essas fibras são, no caso, a célula do tecido muscular é multinucleada, e o núcleo, como a gente pode ver aqui bem na bordinha, quase na borda, próxima ao sarcolema, é onde se encontra o núcleo. E a gente vai ver a importância disso. Vamos falar então do sarcômero e mais especificamente sobre as bandas do sarcômero. Então, nessa parte clara aqui, com a listra preta no meio, nós temos a banda I, dos dois lados, tá? Essas duas partes mais claras são a banda I. A listra no meio é chamada de linha Z. Essa parte escura é chamada de banda A e a linha no centro é chamada de linha H. Então, a banda I é mais clara por conter apenas filamentos finos, chamados de actina, e a parte mais escura é de filamentos grossos, chamados de miosina. O sarcômero é a extensão de uma linha Z até a outra linha Z, que estão localizadas no meio da banda I, as linhas Z, tá? No processo de contração, vai ocorrer a aproximação das linhas Z, tá? Vai ser um encurtamento do músculo. Mas a gente vai ver isso melhor. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver um pouquinho mais detalhado a actina e a miosina. A miosina é o filamento grosso, fica no centro entre a actina. A actina vai ficar em torno da miosina. Vamos então falar mais especificamente sobre a actina e a miosina. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver que a actina tem uma fórmula globular, enquanto a miosina tem umas partes protuberantes na sua fórmula. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver que a actina, tá aqui desse outro lado, a actina tem essas bolinhas pretas que são chamadas de sítio ativos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Aqui uma imagem mais aproximada da actina e da miosina. A actina, então. Essas bolinhas em rosa nessa imagem são chamadas de ACTG. Uma linha dessas bolinhas rosas é chamada de ACT-F. Duas ACT-Fs enroladas entre si, que nem está nessa imagem aqui, é que vai formar a actina. Junto com a actina, tem essa linha amarela e essas três bolinhas. A linha amarela é chamada de tropomiosina e as bolinhas são chamadas de troponina. Essas duas ligadas, a troponina e a tropomiosina, formam um complexo.
Esses complexos são o que tapam os sítio ativos que eu mostrei na outra imagem. As bolinhas da troponina têm 3 subunidades. A TNT, que está ligada à tropomiosina, a TNI, que está ligada ao ACTG, e a TNC, que tem afinidade por cálcio. A miosina. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver que a miosina é grossa, né, é espessa, e tem vários tubinhos. Mais aproximadamente, a gente tem essa imagem, e se a gente separar essa molécula, a gente vai ter uma cabeça e uma cauda. Agora vamos voltar na outra imagem. Aqui dá para ver mais claramente a cabeça da miosina, que são protuberantes e elas ficam em várias direções. E aqui o filamento fino da actina, dá para ver que são 2 linhas helicoidais enroladas pelo complexo troponina-tropomiosina. Agora nós vamos falar então da contração muscular. Como eu falei, a troponina e a tropomiosina estão cobrindo os canais, os sitioativos da actina. Para descobrir esses canais, tem que entrar cálcio na jogada. Onde é que está esse cálcio? Esse cálcio está armazenado no retículo sarcoplasmático, que tem uma comporta que é voltagem independente. Para ela abrir, tem que ter um estímulo, e esse estímulo vem do potencial de ação que a gente já conhece, a gente viu em aula. Quando o potencial de ação chega e despolariza o túbulo T, vai abrir a comporta de cálcio, aqui, ó, e o cálcio vai ser liberado e vai se ligar à troponina, mais especificamente a TNC, que nem a gente viu na outra imagem. Quando o cálcio se liga à troponina, o complexo troponina-tropomiosina altera sua conformidade e vai liberar os sitioativos, vai deixar o sitioativo descoberto. Então, a miosina vai poder se ligar nesse sitioativo. Aqui a gente pode ver mais especificamente o ciclo. Primeiramente, a cabeça de miosina está conectada no sítio ativo, tá? Quando ela só pode se conectar se ela estiver energizada, tá? Ela está energizada quando ela tem ATP. O ATP é a adenosina trifosfato. Na miosina, ela tem uma parte específica que é capaz de realizar ATPase, que é a hidrólise da adenosina trifosfato. Quando é realizada essa hidrólise, é liberada energia, e então a miosina tem a capacidade de se conectar à actina. Então, a cabeça de miosina, quando tem energia, vai se conectar ao miofilamento de actina, formando uma ponte transversal. Essa ponte vai deslizar, vai fazer a força de deslocamento para o lado dessa seta que nós estamos vendo aqui, e então vai fazer a actina deslizar sobre a miosina. Quando isso vai ocorrer, vai liberar ADP, que é a adenosina difosfato. Como a miosina vai estar liberada, vai estar livre, vai vir outra molécula de ATP e vai se ligar na miosina. Quando isso acontece, ó, a miosina solta do sítio ativo e está pronta, vai hidrolisar a ATP
e vai estar pronta para se conectar novamente e seguir esse ciclo repetidamente. Esse ciclo é chamado de teoria do ir adiante. Então, a miosina vai empurrar, vai fazer a força de deslocamento na actina e vai contrair o músculo. Até quando que isso ocorre? Não é constantemente. Isso só vai seguir ocorrendo enquanto tiver cálcio disponível, enquanto tiver aberto o retículo sarcoplasmático. Como é que acaba como é que o músculo descontrai? Como é que o músculo relaxa? Como é que acaba a contração? Vai cessar o estímulo, o túbulo T vai repolarizar, vai fechar o retículo sarcoplasmático, então não vai acabar o cálcio vai ser rebombeado pelas bombas de cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Então, o complexo troponina-tropomiosina vai retornar à sua conformação de estar tapando o sítio ativo. Era isso. Muito obrigada.